Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que se encontram nos seus lares. Estamos aqui nessa manhã para mais um dia de estudo. Hoje é nosso segundo dia de estudo a respeito do Espírito Santo. Quero dizer a você que eu agradeço a Deus pela sua vida, pela companhia, por essa companhia que de alguns tem sido tão fiéis, né? Nós temos trazido alguns entendimentos a respeito da Trindade de Deus. Falamos no primeiro vídeo sobre quem é Deus, um breve relato. Na verdade, depois falamos também um breve relato a respeito de quem é Jesus Cristo. E estamos falando a respeito do Espírito Santo. Na semana passada nós falamos sobre alguns atributos, sobre os sentimentos do Espírito Santo. E nessa semana nós vamos encerrar dando algumas informações, algumas referências de como o Espírito Santo se apresenta, é apresentado na Bíblia, como ele é apresentado na Bíblia. Volto a dizer que mesmo que eu quisesse ficar por muito tempo, eu não conseguiria contemplar toda uma obra, todo um entendimento de quem é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nós podemos dizer quem ele é. Mas o Espírito Santo, para você poder entender quem ele é, você tem que provar ele, sentir ele em você. E aí eu tenho certeza que é bem diferente do que ouvir quem ele é. Amém? Nessa manhã, nós vamos conversar sobre os símbolos. A Bíblia nos traz alguns símbolos que referenciam, que nos dão como referência ou entendimento da presença do Espírito Santo. Não que ele seja, mas é a forma como ele se manifesta. A pessoa e a obra do Espírito Santo são ilustradas na Bíblia muitas vezes por símbolos, tá? Eu gostaria de falar nessa manhã com você somente de 3 símbolos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, o evangelista João, capítulo de número 1, versículo de número 32, diz assim: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. O que o evangelista aqui, o que o apóstolo João está nos afirmando? Que o Espírito Santo tem uma característica, ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba. A pomba ela traz algumas características para nós em sua suavidade, na sua calmaria. É um bicho inofensivo e que com qualquer voz ou qualquer atitude diferente, ela se assusta e sai. Na verdade, quando ele traz essa característica da pomba pousando sobre Jesus, que era o Espírito Santo, em forma, como se fosse usando essa forma pausada, a gente vê a forma como o Espírito Santo se apodera de nós e muitas vezes nós nem vemos, mas ele está lá. É algo bastante interessante. Uma outra característica, uma outra forma de como a Bíblia nos apresenta o Espírito Santo é em forma de vento. Em forma de vento. A Bíblia fala muito do vento, do poder do vento. Em João 3:8, a Bíblia diz assim: o vento é invisível na sua obra. Atos 2, no capítulo 1 diz assim, o vento é poderoso. Atos fala do poder poderoso de vento. É bastante interessante que no Vale dos Ossos Secos, quando nós temos o entendimento sobre a vida sendo declarada naquele lugar novamente, quando você lê o texto, você entende que Deus dá um comando, manda que o vento dos 4 cantos, soprem. Quando nós vamos estudar sobre o vento, e a Bíblia dá para nós esse entendimento dos ventos que vêm dos 4 cantos, eu vou ler para que não fique só nas minhas palavras. Ezequiel 37:9 diz assim, olha: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos
4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Quando nós vamos estudar um pouco sobre os ventos, é muito interessante. Por exemplo, quando nós estudamos os ventos do Oriente, que vieram sobre Faraó para trazer todas as pragas no Egito, todas as pragas que vinham, elas vinham com vento forte do Oriente. Quando as pragas passavam e iam embora, era um vento do Ocidente. E assim sucessivamente de cada um dos cantos, dos 4 cantos da terra. Quando Deus dá essa direção para Ezequiel e começa a dizer para ele, ele fala que vem dos 4 ventos. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, tendo esse entendimento de que um vento traz a prova, o outro sara, o que eu entendo nesse vale de ossos secos? Que tudo aquilo que era sequidão, que era ruína, um vento tira. O outro traz tudo aquilo que é restauração. O outro traz tudo aquilo que é edificação. E assim sucessivamente é a obra do Espírito Santo. Nós temos que entender que muitas vezes tem gente que fala assim, irmão, eu estou numa prova, vem um vento. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. É muito bom quando as coisas saem fora do lugar. No momento em que as coisas saem fora do lugar, não são fáceis, não é bom de ver, não é bom de passar, não é bom sentir. Por quê? Porque nesse momento as pessoas verdadeiramente se revelam. Principalmente se você não tiver uma estrutura em Deus, em saber lidar com aquilo que te aflige. Porque neste momento é o que você mais espera às vezes, é que uma comunhão viva aconteça e que pessoas te ajudem. Isso não vai acontecer, é um momento só teu e de Deus. Então é até bom que ventos venham para que tire tudo do lugar e para que seja arrumado da forma certa. E o vento, na verdade verdadeira, ele é isso, ele é invisível. Quando ele vem para uma obra do quê? Muitas vezes para uma obra de desconstrução, para reconstruir, mas o que é firme, o que está sobre a rocha. Amém? Uma outra forma de como o Espírito Santo se apresenta, a Bíblia apresenta o Espírito Santo para nós, é em forma de fogo. Em forma de fogo. Atos 2:3 nós temos a seguinte fala. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Apocalipse 4:5 diz assim também. O Espírito é simbolizado por 7 lâmpadas de fogo. O Espírito é simbolizado por 7 lâmpadas de fogo. Pode perceber que o fogo, ele tem um poder... O fogo, ele tem um poder de consumir tudo aquilo que não é de Deus, mas de trazer à vida aquilo, o que é manifesto de Deus. O fogo, ele não só traz prova, né, de reconstrução, mas o fogo também lapida. Então, na verdade, esse fogo que a Bíblia nos traz, ele traz como um fogo que tem poder para fazer haver em nós a presença de Deus. O Espírito Santo na Bíblia, ele até tem outras referências, tem outras formas de como a Bíblia fala a respeito de como o Espírito Santo aparece, mas nessa manhã, aprove ao Senhor eu trazer somente esses três significados. E nós entendemos que na semana passada, no vídeo passado, nós falamos um pouco sobre o Espírito Santo e nós falamos um pouco sobre a sua obra, e eu gostaria de ampliar um pouco mais, porque eu acho que é muito interessante pontuar três características principais da obra do Espírito Santo para que a gente possa entender. Por exemplo, uma das atitudes, um firme conhecimento que nós temos a respeito da obra do Espírito Santo
é a justificação. A justificação é o ato pelo qual Deus declara que aquele que crê em Senhor Jesus Cristo é declarado justificado. Mas ele pecou? E como é que ele pecou? Ele matou e agora diz que serve ao Senhor Jesus e está tudo certo? A humanidade costuma julgar dessa forma. A humanidade, se ela puder, ela não deixa entrar na igreja. Os homicidas, os adúlteros, as prostitutas, esse povo não entra na igreja, tá? Então, na verdade verdadeira, Deus, em seu ato de amor, dispensa o Espírito Santo sobre aquele que crê, para que ele também possa ser justificado pela obra redentora. Então, você percebe que a obra redentora de Jesus Cristo é que nos dá a condição de, se crermos, recebermos o Espírito Santo e, por Deus, sermos justificados. Porque o que é que Deus declara? Você crê no meu filho? Ok, se você crê no meu filho, a partir de hoje você é justificado por aquilo que o meu filho fez. Ele fez, mas o Senhor pagou o meu preço. A você eu não devo nada. Então é mais ou menos isso. Deus justifica os nossos atos através da obra redentora de Jesus Cristo. Mas quem é que nos faz entender tudo isso? O Espírito Santo. Então a obra do Espírito Santo é nos dar o entendimento para esse ato de justificação. Nós temos na Carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículos de número 4 e 5, a seguinte declaração. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Olha que interessante, meu amado, olha o amor de Deus, como abrange a humanidade, e a humanidade descarta esse amor como se não fosse algo importante. Olha o que o Romanos diz para nós, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, pela obediência da fé. Ou seja, pensa comigo, declarando Jesus Cristo ser o Filho de Deus, segundo o Espírito da santificação, né? Nós já estamos falando praticamente da santificação. Você já tem o Deus que, através do ato do Filho dele, te justifica aquilo que você fez, e que você, a partir do momento que você crê no nome do Senhor Jesus, você sabe que o que o Senhor Jesus passou foi para pagar o preço daquilo que você e eu já fizemos, e ainda nos garante um apostolado, um entendimento, uma santidade em Deus de falar dele. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não é só de nós para com Deus, mas é de Deus para com nós também. Não é que você não vai pagar mais o preço daquilo. Às vezes, de repente, você está falando isso para mim e você tem que ter um acerto com a justiça. Não, você vai ter que se acertar com a justiça. Eu estou dizendo para você que o que Deus te dá é uma nova oportunidade de um novo caminho onde Ele vai te livrar. Mas aquilo que for como dívida terrena para com os homens, você vai ter que cumprir. Essa legalidade de justificar é no mundo espiritual. Perante os homens também. Mas na lei dos homens, aqui você deve, aqui você paga. E nós precisamos aprender a cumprir essa lei. Aquilo que o Senhor achar que não é justo para com a tua vida, Ele é quem vai dar a palavra final. Então nós temos que esperar em Deus o melhor sempre sim. O melhor sempre sim. Se o melhor de Deus em nós vai ser, eu justifico, mas está justificado, o preço já está pago. Você não tem mais que pagar isso. Mas talvez você ainda esteja passando por uma situação, calma, porque o decreto de Deus, o edito de Deus, ele tem tempo para cumprimento. Então vai mais de nós estarmos em Deus do que Deus cumprir aquilo que promete, porque Deus não volta atrás do que Ele promete. Uma outra característica do Espírito Santo na obra dele é a regeneração. E essa eu vou dizer para vocês que essa é tremenda e é a mais difícil de nós vermos e entendermos e buscarmos, tá? A regeneração significa gerar de novo o homem que estava morto. É uma coisa muito interessante porque o homem, ele sempre acredita que ele não precisa ser gerado novamente. Meu amado, quando nós entendemos Gálatas 3,19, traz para a gente, olha o que Gálatas 3,19 traz para nós. Logo, para que é a lei?
foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Vamos entender um pouquinho sobre a regeneração. No projeto de regeneração, é ser gerado de novo, é no projeto de mudar. Esse projeto de regeneração, na verdade, ele sempre houve. No vídeo passado eu contei a história de Moisés, pelos os lugares onde Moisés passou, os momentos em que Moisés passou, até que Deus falou com Moisés. E falou para Moisés: Moisés, eu tenho uma obra para você, quero que você livre o meu povo desses anos de escravidão. Percebe que esse intento em Moisés foi uma obra do Espírito Santo. Moisés teve que entender ali que ele era um homem separado para com Deus. Então, a partir daquele momento, ele tinha que mudar. Ele teve um ato de ser gerado de novo. Porque um cara que foi criado acreditando em deuses, naquele momento teve um encontro com Deus e a oportunidade de ser gerado de novo, ainda no Antigo Testamento. Porque não é uma obra de agora, é uma obra que sempre houve. Quantos foram os que tiveram sua língua queimada porque falava coisas torpes e se tornaram profetas grandiosos? Quantos foram as pessoas que foram totalmente mudadas e serviram ao sacerdócio dentro do Santo dos Santos? Então, na verdade, a obra de regeneração sempre houve. Por que precisa dessa obra? Porque para que nós tenhamos um encontro com Deus, nós precisamos nascer de novo. O nascer de novo, ele é necessário. Percebe que, por exemplo, quando Deus analisou Abraão, analisou a pessoa de Abraão, para ser chamado pai da fé, se você estudar a história de Abraão, você acaba rindo, você fala, como é que uma pessoa dessa pode ser pai de fé? Porque Abraão foi o cara mais medroso que eu conheço. Imagina um cara que tudo que ele ia fazer, ou ele colocava a mulher na frente, ou ele fazia de uma forma diferente. Mas mesmo assim, o ato de entregar o filho dele, lhe deu o título de pai da fé. Se você ler a história de Abraão, você vai falar, Abraão não tinha tanta fé, Abraão era um homem temeroso. O que fez com que Abraão obedecesse a Deus foi a revelação no entendimento do Espírito Santo de que a promessa de Deus se cumpriria. Porque ser pai na idade em que ele foi, para ele era improvável, ele era o improvável da vez. Era uma promessa que jamais ele podia esperar. E de repente, ele se torna o pai da fé. Abraão teve que mudar o seu caráter de fraqueza, de medo e tudo, para se tornar um homem de fé. E sucessivamente assim a outros. Então percebe que o processo de regeneração sempre veio. Aí nós temos aqui no livro de Gálatas uma pergunta em que traz muita dúvida no coração de muitas pessoas. Há pessoas que perguntam assim, mas a transgressão, o que é a transgressão? A transgressão é você regredir a lei, regredir a regra. Quando nós falamos que Jesus ele veio no Novo Testamento, há pessoas que digam assim, Jesus veio para te retirar, para abolir a lei do Antigo Testamento. Não, ele cumpriu a lei do Antigo Testamento. A lei do Antigo Testamento foi cumprida por Jesus. E quando Jesus pega toda a lei, traz ela em duas leis, que é amarás a teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a ti mesmo. Ele resume essas duas leis em uma só. Por quê? Porque se você aceita Jesus como seu único e suficiente, você já não tem mais a liberdade de escolha, porque já não é mais a sua vida, já não é mais o que você quer. Sou eu em você. E se eu estiver em você, você consegue cumprir essas duas leis. Se você amar a teu Deus sobre todas as coisas,
Você não fará para ti imagens de semelhança, você não adorarás a outro, você é uma pessoa que você trabalha, mas você tem consciência de que você tem que cultuar, você tem o entendimento de que a igreja foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo, igreja é um lugar onde nós precisamos ir, e igreja é o lugar onde nós precisamos ir, tanto quanto outros lugares para necessidades físicas, a igreja para necessidade espiritual. Você entende que você precisa desenvolver a comunhão, por quê? Porque a igreja é para comunhão. Você vai entendendo várias outras coisas, como você entende que você tem que amar o teu irmão como a você mesmo, você não se rouba, você não se furta, você não se mata, ou pelo menos não deveria, apesar de que nós temos infelizmente, nós temos algumas pessoas hoje em dia que não sabem o porquê vieram ao mundo, estão perdidas e estão tentando dar cabo de si mesmas. Nós atendemos várias e louvo ao Senhor, porque as que nós conseguimos socorrer até hoje, elas não chegaram ao suicídio, elas conseguiram vencer a morte. Esse é um trabalho muito profundo, é um trabalho que nós amamos lá na nossa denominação fazer, que é apresentar a vida, essa vida que Jesus nos apresenta, através do entendimento que é o Espírito Santo que dá. Então eu digo para você que essa transgressão, o que acontece? O que eles imaginam? Eles pensavam assim, mas vem cá, por causa da transgressão, foi ordenado por causa da transgressão até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e feita pelas mãos dos anjos na mão de um mediano. O mediano de época foi Moisés. A lei veio por a mão de um mediano. Moisés falava com o próprio Deus e escreveu os 10 mandamentos. Isso foi a lei. Devido à transgressão, tinha que ter lei. Percebe que assim que Deus separou o povo através dos descendentes de Abraão, o pai da fé, pensa comigo, todo aquele povo pecava. Não existe um que não peque. Se alguém diz para você que não peca, meu irmão, interceda pela vida desse irmão, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então, na verdade, todo aquele povo que foi separado e foi para Abraão para começar ali o povo separado de Deus, estava em pecado. E eles não conseguiram se manter sem pecado. A transgressão estava neles, eles transgrediam o tempo todo, eles se afrontavam o tempo todo, ao ponto de Deus, Moisés, sobe e vamos escrever a lei. A ponto de Moisés ter que escrever a lei 2 vezes, porque o povo estava em pecado. Moisés se ira e quebra as tábuas da lei da primeira vez e escreve novamente. Então, na verdade, o processo de regeneração, ela é um processo muito árduo. E percebe que a transgressão foi o motivo pelo qual a lei foi gerada, não aniquila a promessa. Não, pelo contrário, uma subserve a outra. O que é isso? Devido à transgressão, devido a não conseguirmos, vamos trazer para os nossos dias para ficar mais fácil, devido ao fato de nós não conseguirmos andar na linha correta, sem falha, precisamos de lei. A lei nos dá a oportunidade de nós termos a promessa. Sabe aquele filho que o pai promete assim, se você tiver boas notas no final do ano, te dou tal presente? Existe uma lei. Se você transgredir na lei, qual é a lei aí? Você tem que tirar boas notas. O que é transgredir aí? Não tirar boas notas. Se você transgredir a lei, não tirar boas notas, no final do ano você não alcança a promessa. Com Deus, é a mesma regra. Pelo fato de nós sermos pecadores, há necessidade da lei, temos que cumprir a lei ainda existe sim, porque nós temos que amar ao Senhor Jesus Cristo. Há quem diga, a lei não existe, meu amado, eu não sei onde, porque vamos analisar bem. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala assim, que o que ele tem que fazer, ele faz aquilo que não tem que fazer, ou seja, é uma guerra contra corpo e alma o tempo todo. Por quê? Porque aquilo que nós temos que fazer, que é ser como o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós não fazemos, então nós transgredimos a lei ou não? Sim, porque Jesus Cristo cumpriu a lei. Ele fez tudo que a lei dizia. Então, quando nós não conseguimos seguir o Senhor Jesus, nós transgredimos também.
Só que tem uma promessa de tudo isso, é a promessa da salvação eterna, dentre outras promessas terrenas, porque as promessas, elas não são só celestiais, para um novo céu, para uma nova terra, para um novo tempo, não. As promessas são para agora também, porque pensa comigo, o que acontece? Nós temos o entendimento que temos o reino de Deus na terra, e a manifestação do reino de Deus na terra é a presença do Senhor com a gente. Então, nós como filhos, nós temos as providências terrenas, sim. Nós temos os milagres na terra, sim. Desde que nós venhamos a obedecer o Senhor Jesus, que cumpriu uma lei. Ele cumpriu toda uma lei. Ele não transgrediu nenhuma. Quando nós não conseguimos ser como Jesus, ser como Ele era, nós transgredimos uma lei e estamos nos afastando da promessa. Qual é a promessa? Uma vida abundante aqui e uma vida abundante com o Pai. Uma vida abundante terrena e futuramente uma vida abundante celestial. É a salvação que começa aqui, que temos que cuidar. Há quem diga que salvação não se perde, perde sim, porque se nós não cuidarmos da salvação, nós podemos perdê-la sim. Essa história de que uma vez salvo, para sempre salvo, tire isso da sua mente, porque é uma mentira. Existem muitas pessoas, se você entendeu agora a lei, Jesus cumprindo, você vai entender que quando você não cumpre quem Jesus é, você transgrediu a lei, ou seja, você voltou ao pecado. E se você voltou ao pecado, você não tem direito a herdar a promessa. E qual é a promessa? A salvação eterna. Amém? Nós temos também podemos dizer que uma é subsequente da outra, ou seja, é tudo muito importante. A regeneração, ela é algo muito sério, porque na verdade ela depende só de nós. Essa mudança, ela depende só de nós. Essa mudança, ela depende da nossa busca incessante em quem Deus é. Quando nós entendemos essa busca, essa necessidade que o ser humano devia ter de querer mudar, porque, meu amado, a hipocrisia está muito grande no nosso meio, muito grande. Olhamos pessoas que muitas vezes, quando vão ministrar a palavra, nós ficamos, que bênção. Mas aí você traz uma pessoa dessa para um convívio, se você deixar uma pessoa dessa, destrói a tua vida. Porque ele está cheio de letra e a letra mata. Vale muito mais os exemplos, muitas vezes, do que o que você fala. O que você faz sempre vai falar mais alto. E uma das características grandes de mudança de uma pessoa, nem sempre é o que ela fala. Conviva com ela, analise, sonde. E para que você tome as atitudes certas, porque o ato de regenerar é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E nós temos aí para completar o ato de santificação. A santificação é a salvação, é um processo que se inicia na conversão e termina na ressurreição do nosso corpo. A santificação, ela está relacionada à separação. A separação do homem, da vida do mundo, exclusivamente para uma vida de Deus. É uma vida de santificação. Eu vou dizer para você que não é religião. Não é você estar na igreja 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, estar em todos os cultos, exercendo a tua função ministerial. Isso aí é egocentria. Isso aí é... Deixa eu criar uma palavra para altar exclusivo de idolatria. Eu preciso criar uma palavra, na verdade, porque eu ainda não tenho. Isso é você valorizar aquilo que Deus colocou em você, porque é você. Não é assim que funciona. Isso aí não é santificação. Mas eu cumpro... Não. Você tem um ministério, Deus te deu o dom e você exerce. A santificação é você saber que você tem uma vida exclusiva, voltada para Deus. Você não fala sobre qualquer assunto. Você não vai a todos os lugares. Há pessoas que acham, eu sou santo, e o profeta ia e eu ia. Não, meu amado, não é assim que funciona. Você não pode se igualar, você é diferente. Lucas 2,37 diz assim pra gente, E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite.
Quando nós lemos esse texto, se você ler Lucas ali todinho, você vai entender que o Evangelho está relatando sobre a vida de Ana. Ana era profetisa. Ana viveu casada por um tempo e logo ela se tornou viúva. Quando Ana se torna viúva, ela começa com uma vida de oração sempre. Só que a Ana não começa somente com uma vida de oração. A Ana cumpre a primeira lei, adorarás a seu Deus e a ninguém mais. E ela cumpre o segundo, ela começa a servir as pessoas também. Ama o outro como a ti mesmo. Então a Ana ela tinha uma duplicidade de busca de santidade dia a dia, buscando a Deus sobre todas as coisas e a ser irmão para o outro também. Então se você só busca a Deus e você não serve teu irmão, você me perdoa. Você não está se santificando por inteiro. Servir ao irmão e estar junto. Percebe que isso, essa santificação toda, essa busca em Deus, servir ao irmão, ela vai gerando em nós, ela vai permitindo com que você comece uma caminhada num processo em que você começa a andar no Espírito. Você começa a andar em Espírito. E aí quando você começa a andar em Espírito, o que acontece? O fruto do Espírito começa automaticamente a ser desenvolvido em você. Percebe que é um fruto só que gera grandiosas coisas. O processo de santificação que vem após a regeneração, uma coisa não tem como acontecer sem a outra. Meu amado, não tem como você ser santo se você não mudou. Você vai ser um hipócrita, porque aí você vai ser a pessoa que o lugar precisa. Você vai ser conivente com um momento, e não é isso que Deus quer. Porque eu vou dizer uma coisa assim, se você não se preocupa com a minha posição, isso é ótimo. Se você não se preocupa com o que o seu vizinho acha, problema seu. Mas você tem que se preocupar com o que Deus acha a seu respeito. Porque o que Deus acha a seu respeito implica no que o seu vizinho acha a seu respeito. Porque às vezes o seu vizinho não lê Bíblia e você pode ser a Bíblia dele. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Meu amado, muitas vezes eu vou ser o evangelho que o meu vizinho não lê. Muitas vezes eu vou ser para o meu vizinho a manifestação de Deus ali, presente, mão segura, forte junto. Então nós temos que nos preocupar sim, porque nós devemos ao homem como a Deus, porque é a segunda lei. Amarás o teu irmão como a ti mesmo. Então as coisas estão atreladas. O processo de santificação, você só consegue entrar nele se você busca a mudança. Outra coisa, a mudança não é algo que vem, não. A mudança ela é contínua. A mudança é dia a dia. Quando você vai buscando tudo isso em santificação, o Espírito Santo começa a colocar em você o fruto do Espírito. Gálatas 5:22 traz pra gente o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, o maior, o fruto que mantém a vida é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Quem não tem amor não conhece a Deus. Primeira carta de João. Deus é amor. Quem não tem amor não conhece a Deus. Se você não tem amor, você excepciona tudo, você me perdoa. Você nunca esteve no processo de santificação. Você precisa mudar quem você é. Você precisa ser nascido de novo. Você precisa ser gerada de novo da água e do Espírito. Da água, purifique-se, limpe-se enquanto dá tempo. E do Espírito, do entendimento, porque é Ele quem traz isso para você. Eu digo sempre que muitas e muitas vezes eu estou orando a respeito de mim mesmo. Senhor, mostra para mim quem eu sou. E tem vezes que Deus mostra partes monstruosas em mim que eu me assusto. Eu me pego muitas vezes odiando algumas situações. Eu me pego muitas vezes julgando, meus amados. Eu me pego muitas vezes sendo pedras de tropeço para outras pessoas. E aí eu começo, Senhor, então me ajuda no processo de regeneração. Eu preciso mudar. Nós, seres humanos, temos o hábito de sentenciarmos. Mas não sei. Não. E isso não é ser negativo, é sentença mesmo. E nós estamos errados. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E com a mente de Cristo é vencer ou vencer. Para aí podermos nos santificar e dar certo. No processo de santificação, que se desenvolve o fruto do Espírito, começando pelo amor, que é o maior, nós começamos a ter Deus. E aí nós temos os outros, que é o gozo, é a paz. A paz, ela é maravilhosa. A paz é você conseguir dormir e levantar independente do outro. A paz, eu vou dizer para você que é algo que
eu busco muito, eu busco ser paz na vida do outro e ter paz na minha vida. E eu acho que isso é tão tremendo. Quantas vezes eu acordo no meu lar e eu ouço o passarinho, principalmente umas maritacas que tem por aqui, elas são maravilhosas. E a primeira coisa que eu falo, Senhor, eu estou aqui ainda, mas obrigado porque eu sei que eu não estou sozinha, o Senhor está comigo. Eu consigo ouvir as maritacas glorificando a Deus, porque os animais, eles glorificam a Deus. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé. Fé. Qualquer dia precisamos falar só de fé. Isso é um fruto do Espírito, fé. Mansidão, temperança. Contra todas essas coisas não há lei. Ou seja, se você tem esse fruto desenvolvido dentro de você, contra todas essas coisas não há lei. Quando nós entendemos que o fruto do Espírito, ele gera todos essa bondade, né? Esse amor, essa mansidão, nós precisamos entender o que é contrário a isso. E eu gostaria de encerrar esse vídeo nessa manhã. E você que tem sua Bíblia aí na sua casa, você que não tem esse ensino na sua Bíblia, volta o nosso vídeo depois e anota, porque isso vai fazer bem para você meditar. É algo que você não precisa ficar dizendo para as pessoas. Quando é algo seu, Deus quer trabalhar no teu pessoal, no teu íntimo. Quando nós entendemos sobre a santificação e o que o fruto do Espírito traz através disso, e que nós precisamos desenvolver, porque pensa bem que o fruto, ele desenvolve muita saúde dentro de nós. O contrário disso é morte, é doença. Voltando aqui mesmo em Gálatas 5, nós temos no verso de número 19, o seguinte fala: porque as obras da carne são manifestas, nas quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, invejas, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Quando nós entendemos que essas são as obras da carne e que elas não são benéficas para o ser humano, que quando nós alimentamos mais isso aqui, significa que nós estamos numa aliança muito forte com a nossa própria vontade, com o mundo. Significa que nós estamos alimentando a nossa carne, e a nossa carne, meu irmão, a nossa carne ela é fraca, a nossa carne ela é podre, a nossa carne ela não aguenta muita coisa. Significa que nós estamos alimentando aquilo que é para a morte e não tem futuro nenhum. A Bíblia encerra dizendo assim para a gente, ó, no versículo de número 21, e acerca das quais, no 21, e coisas semelhantes, e a essas, acerca das quais vos declaro, como já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só que você percebe que aí no versículo de número 21, ele inicia assim: invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. Todos sabem o que é tudo isso. Inveja, glutonaria e tudo mais. E coisas semelhantes. Coisas semelhantes. Quais são essas coisas semelhantes? Quais são essas coisas parecidas? Eu gostaria que você anotasse aí na tua casa nessa manhã. As coisas semelhantes são murmuração, orgulho, mentira, fofoca, ociosidade, gostar de ficar sem fazer nada, ser inútil, indiferença, incredulidade, rancor, amizade com o mundo. A ociosidade, eu posso até dizer para você que entra aqui a procrastinação. O que é isso? É o hábito de você nunca terminar aquilo que você começa, deixar sempre para depois. Você é uma pessoa acumulada de coisas para fazer. Não é uma pessoa que pode se dar crédito, porque tudo que você começa, você não termina. A ociosidade, que não é só a pessoa que não gosta de fazer, é a pessoa que não se preocupa em acabar. Percebe que o apóstolo Paulo, né, ele fala, combati o bom combate. Ele usa tudo e começa a guardar. Ou seja, no período em que eu estava em guerra, eu combati, mas no momento em que eu parei, eu guardei.
Ou seja, tem um início e tem um fim. Nós temos que ter zelo pelas coisas. Nós precisamos aprender a começar e a terminar. Porque senão nós estamos sim, e procrastinação é pecado. Porque nós não terminamos as coisas que nós acabamos. E essas coisas semelhantes aqui nós precisamos entender. Por exemplo, a murmuração. A murmuração é muito... Nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Porque se nós andamos com quem murmura demais, uma hora a gente acaba pegando tudo isso. E nós precisamos trabalhar contra tudo isso. Se você tem essas coisas semelhantes, esses hábitos manifestos na carne, de alimentos demais de carne, percebe que algumas dessas situações, o orgulho, a murmuração, a indiferença, a altivez, né? Deus abomina isso, olhos altivos. Tem até uma postura soberba para olhar. Meu amado, se você é assim nessa manhã, aproveita que dá tempo. Entrega teu caminho ao Senhor. Faz uma oração aí de arrependimento. Tira tudo isso. Meus amados, eu conheci tantas pessoas que têm ministérios abortivos que é triste de ver. Eu vi pessoas nesse decorrer de anos as quais o Senhor confiou ministérios e alguns dons, e passaram tantas pessoas pelas mãos, e era só para a pessoa cuidar e amar. E as pessoas tinham ministérios abortivos, porque eles eram melhores e eles faziam acepção. Pessoas simples, que não tinham oportunidade por nada. A maioria dessas pessoas saíram da igreja até hoje, não tiveram força de voltar, e a pessoa fala lá, eu sou forte, porque eu continuei na igreja e você saiu. Pergunte-se para você nessa manhã, por que é que muita gente, você que é líder nessa manhã, por que é que muita gente saiu da igreja quando estava na época da tua liderança e nunca mais conseguiu voltar? Faz uma listinha de quantas pessoas saíram. Começa a pedir ao Espírito Santo, onde é que foi que eu errei? Foi na minha altivez, eu não vi? Ou os meus amigos, que eu acho que são amigos, não tiveram coragem de me ajudar nessa área? Porque, meus amados, é muito difícil quando você vê pessoas que é para você gerar filhos para Deus, você aborta-os, você os coloca para fora. Seremos cobrados pela vida de todos. Ou é melhor não aceitar? Para fazer de qualquer jeito é melhor não aceitar. Que nessa manhã, esses ensinos possam te trazer, não é para confrontar você. Isso aqui é para confrontar a gente, o nosso eu. Isso aqui são coisas que eu falo e que eu oro a respeito de mim mesmo. Pedir para o Senhor Jesus, tem misericórdia da minha vida, intercede comigo aí junto ao Pai, Espírito Santo, mostra tudo isso para mim. O meu processo de regeneração, como é que está? Eu tenho mudado? Eu tenho sido a mesma pessoa sempre? Eu preciso entender quem eu sou? Eu preciso dessa mudança, eu preciso saber. Meus amados, nós precisamos ser de verdade. A boa obra inicial de Deus era a imagem e semelhança. A imagem de Deus em nós já está totalmente meio que deturpada, né? As pessoas têm denegrido muito. E a semelhança, nós precisamos nos assemelhar a Deus. E nós só conseguimos nos assemelhar a Deus hoje em dia se nós entendemos quem é Jesus Cristo, buscar a ser como Ele é, através do nosso ajudador, que é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, ele tá aí do teu lado, ele anseia falar com você. A maior intenção de Deus para com a humanidade é andar com a humanidade. Deus, ele não tem outra vontade que não seja andar com cada um de nós, segurar em nossas mãos, nos abençoar. É prazeroso demais para Ele nos abençoar. Mas para isso nós precisamos estar debaixo do entendimento de quem é Deus, porque senão nós vamos blasfemar contra o Espírito Santo achando que não foi Deus que fez, e nós vamos perder a nossa salvação, porque não há perdão. Se não há perdão, não há salvação. Meu amado, foi lançado nessa manhã várias cordas, para que você consiga se apegar a uma delas e romper o teu ser, na mudança através do Espírito Santo, arrependendo. O arrependimento é algo que hoje em dia ele é muito pouco falado. O arrependimento é a tradução de uma palavra metanoia, que significa mudança da mente, mudança do ponto de vista,
mudança da concepção, mudança, arrependimento. O que eu falava já não falo mais, o que eu pensava já não penso mais. Eu preciso dar novas palavras para os meus lábios, eu preciso dar novos pensamentos para minha mente. Eu quero. Arrependimento. Sem arrependimento nós não veremos a Deus. Sem arrependimento, quem fala com você não é o Espírito Santo, porque é através do arrependimento que nós conseguimos chegar ao trono da graça. Que nessa manhã você possa ter entendido. Ficou muita coisa, com certeza, mas eu também acredito que foi passada muita informação, que basta para que nós possamos nos encher da presença de Deus. E se você nessa manhã que não me ouve e de repente não acredita em Deus, é muito triste. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar, ainda dá tempo. Se você me ouve é porque você ainda está aqui. Se você está aqui é porque você ainda tem tempo. O tempo é agora. Porque depois, sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, pós-arrebatamento, vai ser muito difícil. Fique na paz do Senhor, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, faça o seu comentário, compartilhe ele com outras pessoas. Nosso intuito é que mais pessoas venham a conhecer Jesus e querer ter esse Espírito Santo movendo essas águas paradas que há em nós. Que no nome do Senhor Jesus a sua semana seja abençoada. Fique na paz.